Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar então sobre endometriose? Antes de a gente começar, vamos pensar primeiro, já entrem na aula, já entrem nessa conversa comigo, pensando em qual é o objetivo do tratamento da endometriose. Para que a gente trata? Qual é a necessidade de tratar? Precisa tratar? É, por que tratar a endometriose? Né? Já entrem com esse pensamento e a gente vai responder essa pergunta ao longo do caminho, tá bom? Então, para a gente falar sobre endometriose, a gente fala junto de outras doenças. A gente acaba falando de miomatose uterina, a gente acaba falando de adenomiose. Essas aulas estão aqui na sequência, né, para quem quiser ver. Elas estão aqui no canal e também estão aqui no portal. E, e assim, vocês vão perceber que a endometriose é uma doença que, antes de a gente começar a falar dela em si, eu gostaria de alertar assim, a respeito do número equivocado de diagnóstico de endometriose, da moda que se tornou endometriose, né? Não é simplesmente assim, a paciente tem porque foi visto num exame de imagem, porque numa videolaparoscopia, por algum outro motivo, foi diagnosticado. E o que a gente mais tem observado na prática diária é que às vezes a paciente que tem uma dismenorreia, a paciente tem dor para menstruar, já falam, deve ser endometriose. Então, se você tem dor para menstruar, não é normal, então é endometriose, então pronto. E acaba comprando um diagnóstico, sabe? A paciente acaba sendo induzida a pensar assim, e não é bem dessa maneira que funciona. Vamos direitinho conversar sobre cada passo, o que que é, como acontece, por quê, né? Se a gente soubesse o porquê, seria maravilhoso, mas a ciência ainda não sabe o porquê dessa doença. E também quais são as formas de controle e de tratamento que a gente tem para fazer a respeito. Então, o que é endometriose? É endométrio ectópico. Então, é como se fosse tecido endometrial fora do lugar habitual dele, fora da, da localização correta, né? O endométrio é um tecido que é como se fosse uma esponjinha, para quem ainda não teve a oportunidade de ver pessoalmente, né, durante cirurgia, não tocou no endométrio. Quando você estiver em algum parto, toque, alguma cesariana, toque, peça para pôr a mão assim, para você ver o quanto ele é esponjoso, sabe? E, e ele é como se fosse uma esponjinha mesmo. Ele acumula sangue ao longo do mês, né? Ao longo do nosso mês menstrual, do nosso ciclo. Na fase estrogênica, ele acumula, no progesterona, ele prolifera. E aí vai chegar um momento do nosso ciclo que os hormônios vão cair. Depois de mais ou menos 7 dias, acontece a descamação desse tecido e a gente menstrua. O único tecido do organismo que é capaz de fazer com que a gente tenha esse tipo de comportamento, que tenha esse acúmulo de sangue e descamação, é o endométrio, é o revestimento de dentro do útero. Porque senão, afinal de contas, a gente teria menstruação pelo rim, pelo fígado, né? E não é isso que acontece. Mas é só esse tecido do organismo que foi preparado e foi feito para isso, para receber estímulo estrogênico e progesterona e depois descamar. Só que o que acontece? A endometriose significa que parte desse tecido está fora da cavidade endometrial e pode estar em qualquer lugar. Então, por isso, como eu falei, a gente acaba estudando junto miomatose, adenomiose e pólipo endometrial, porque ele tem uma certa relação, são doenças muito parecidas. Eu fico brincando que elas são primas, né? E geralmente, onde tem uma, tem a outra. A gente acaba observando até mais de uma delas na mesma paciente. Mas esse endométrio ectópico, esse endométrio fora da cavidade uterina, pode estar em qualquer lugar. Se ele tiver infiltrado no miométrio, no tecido muscular do próprio útero, a gente pode chamar de adenomiose. Isso é adenomiose. Agora, se a gente. E essa aula de adenomiose, lembrando que ela já está aqui na sequência também para vocês assistirem depois. Mas se a paciente tem um pedacinho desse tecido endometrial junto com a trompa, por exemplo, aderido à trompa, então a gente tem uma menstruação lá. E não é tanto o problema de, será que aquele tecidinho é capaz de grudar alguma coisa na outra, de fazer uma aderência tão significativa? Será que ele prejudica de uma maneira tão importante assim a paciente? Na verdade, não é só o dano da própria aderência que ele provoca.
o dano também de todos os meses que a paciente for menstruar, aquele pontinho é capaz de acumular sangue também e de ficar espesso e de descamar também, tanto quanto o endométrio que está dentro do útero. Então, inicialmente, como esses focos de endometriose são muito pequenos, eles não vão produzir um volume muito grande de sangue. É uma quantidade pequenininha, às vezes imperceptível, principalmente nos primeiros anos de menstruação. Só que depois isso acaba tomando uma proporção um pouco maior, porque eles vão aumentando, vão produzindo cada vez mais sangramento fora da cavidade uterina e a paciente tem dor. Nós vamos chegar lá. Mas falando de localização, né? Onde costuma mais acontecer essa implantação de tecido endometrial, né? Endometriose? Nos ovários, né? Por fora nos ovários. Então, quando acontece endométrio implantado no tecido ovariano, a gente chama de endometrioma. Não existe, tem um endometrioma na bexiga. Não, endometrioma é só de ovário. Não existe em outra localização. É um nome específico para tecido endometrial no ovário, certo? No peritônio, né, que poderia ser em qualquer lugar, né, do abdômen, da parede abdominal por dentro, em qualquer um desses lugares poderia acontecer, e nos ligamentos útero-sacros, as que são os ligamentos que vão, vamos dizer assim, sustentar o útero na localização que ele precisa estar dentro do abdômen. Então, ali nos paramétros, pode estar aderido por qualquer parte. E aí que tá, etiopatogenia. Por que cargas d'água que acontecem em endometriose? Toda vez que vocês virem, eu vi uma vez um professor falando numa aula que todas as vezes que vocês virem medicina alguma coisa que tem várias explicações, é porque nenhuma delas é totalmente verdadeira ainda, né? Porque a ciência ainda está buscando a verdade dos fatos, ainda está querendo, ainda está investigando e conhecendo essa doença. E com a endometriose, é um grande mistério ainda. A gente ainda não tem certeza do que realmente provoca a endometriose. Existem várias teorias e elas costumam cair tanto nas provas de residência quanto aqui nas provas do curso, mas a prova nem é o mais importante, é que a gente não consegue dar uma explicação para a paciente. É isso que mais deixa a gente angustiado, não só a gente, mas a paciente também. Porque quando a gente fala assim, ó, então, você tem uma infecção porque uma bactéria subiu pelo canal do colo do útero e ele foi pelo canal cervical e ela alcançou o útero e provocou uma infecção e juntou secreção purulenta. E aí a gente consegue pelo menos dar um norte para ela, de pensar assim, não, tem isso por causa de acontecer isso, tudo bem. Mas a endometriose não tem muita explicação para algumas coisas. Tem algumas teorias que a gente acredita mais, mas a mais a primeira teoria e a mais provável, né, que seja verdadeira, é a teoria de Sampson, que é a teoria da menstruação retrógrada. Então, teoricamente, a paciente, ao invés de ela menstruar, então imaginando aqui, ó, um útero, né, que é a trompinha do a cavidade uterina, a trompa. Então, por aqui tem passagem, por esse cantinho aqui tem passagem e, e o sangramento vai acontecer daqui da cavidade, ele vai descamar, né, essa partezinha do endométrio aqui. Só que ela não só descama para baixo para a gente menstruar, assim, pelo canal do colo do útero. Gente, vocês desculpem o desenho, mas é porque desenhar pelo mouse do notebook não é muito fácil. E eu já não sou muito boa de desenho mesmo com lápis, né? Imagina com mouse. E aí, não tem só esse sentido, o sangramento. Ele tem sentido para as trompas, segundo a teoria de Samson. A gente teria menstruação retrógrada. Então, a gente menstruaria, esse sangue extravasaria pelas trompas e cairia na cavidade abdominal. Nisso de sangrar retrogradamente, ele levaria junto algumas células de endométrio e implantaria onde caísse esse sangue. Ah, caiu um pouquinho de sangue perto da trompa, então implanta um pedacinho de endométrio ali na trompa. Essa é a teoria de Santos. E aí aquele endométrio, no outro mês, também menstruaria. Além da cavidade uterina, também teria menstruação por aquele fragmento de endométrio que ficou implantado. Essa é a teoria de Santos. E, teoricamente, né, a menstruação retrógrada, ela é real, ela existe em 90% das mulheres, e por essa teoria é a partir daí que acontece a implantação do endométrio fora da cavidade uterina.
Outra teoria, metaplasia celômica. Algumas células não são tão diferenciadas assim e elas podem dar origem a qualquer outro tipo celular. E elas escolhem dar origem a uma célula endometrial, de tecido endometrial. Por isso que acontece. Então é como se fosse células totipotentes que estariam ali presentes e elas se transformassem em células endometriais. É uma teoria, metaplasia celômica. Teoria de Javert é a teoria da metaplasia celômica mais a da menstruação retrógrada, porque a gente já sabe que existe, né? A menstruação retrógrada é possível e é bem lógico se você for pensar. Mas por que que nem todas essas 90% de mulheres que têm essa menstruação retrógrada desenvolvem endometriose? E aí começou uma investigação a respeito da nossa imunidade, porque uma célula ectópica como essa, uma célula fora do lugar certo, teria que ser combatida pelo nosso sistema de imunidade. Então, teoricamente, as células natural killer, né, que são as células NK, deveriam combater esse endométrio, só que por algum motivo, pela teoria imunológica, essas células não conseguiriam combater em algumas pacientes, por isso que algumas desenvolveriam endometriose, outras não, outras poderiam até menstruar, ter menstruação retrógrada, como foi demonstrado, mas na verdade não desenvolver a endometriose. E a teoria da implantação. Então, às vezes, quando a gente está fazendo cesárea, a gente fez incisão no útero, a gente nasceu o bebê, tudo bem, e aí depois a gente dequita a placenta, revisa, vê se não ficou nenhum resto placentário dentro da cavidade. Na hora de suturar, a gente usa um fio cromado 1, cromado 0, ou até o Vicryl, né? Enfim, depende do serviço e do costume do cirurgião. E aí, aquele fio às vezes sobra um pedacinho. E chega no final da cirurgia, às vezes falta um pontinho para ser dado. E aí você fala assim, ah, não tem nenhum restinho de fio aí de outra porção que a gente usou, né? Só para eu dar só mais um pontinho aqui para não precisar gastar mais um fio, abrir mais um fio. E isso todo cirurgião faz, todo obstetra faz, né? E em outras situações também. E aí, uma dessas teorias é que, por exemplo, na hora de você passar um fio, passar um ponto na cavidade endometrial, na hora de fechar a cesariana, por exemplo, se a gente utilizasse aquele mesmo fio em outro lugar, a gente poderia levar as células endometriais que estariam presas ao fio para outro lugar, e aí sim a gente teria o nascimento, né, esse desenvolvimento de tecido endometrial em outro lugar. Mas se fosse assim, aí todo mundo que teve cesariana poderia ter, porque só de abrir a cavidade do útero, você está expondo a cavidade uterina. Então, não quer dizer que só pelo fato de expor a cavidade, aquela célula extravasou e se aderiu a um outro ponto ali, né? Então, são teorias, nenhuma delas é perfeita, nenhuma delas consegue explicar bem, mas a teoria de Sampson ainda é a mais utilizada. Em alguns lugares acreditam mais na teoria de Javert. Existem congressos anuais, mundiais, sobre isso, né, buscando uma explicação, mas assim, com lógica e com certeza ainda não temos. E epidemiologia e fatores de risco. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e aqui é uma crítica pessoal, assim. Segundo os livros, né, segundo a literatura e segundo o Manual da Federação Brasileira de Ginecologia, que eu coloquei para vocês aqui no portal também, para vocês lerem em forma de texto, às vezes tem gente que grava melhor, ou que prefere ler o texto primeiro para depois ver a aula, né, enfim. Segundo esses estudos, esses dados epidemiológicos, as pacientes que têm endometriose são 10% das mulheres têm endometriose. São mulheres comumente brancas, alto nível socioeconômico, fatores genéticos associados, né? Ah, minha mãe tem, minha tia tem, minha irmã tem. Então, geralmente as mulheres da família, principalmente do lado da família da mãe, tem uma certa relação com endometriose também. Baixo IMC, quer dizer, pacientes bem magrinhas, alta ansiedade, menarca precoce, quer dizer, primeira menstruação aconteceu cedo, né, antes dos 12 anos, pelo menos, e menopausa tardia, quer dizer, são pacientes que tiveram uma exposição prolongada ao estrogênio. Começou muito cedo e parou muito tarde.
A gente tem essa lenda de que, eu devo estar parando de menstruar, né, doutora? Porque eu já comecei a menstruar com 9 anos, então agora estou com 40, deve estar para parar. Mas isso não é verdade. A gente sabe que depende muito mais da sua estimulação hormonal, depende muito mais da sua reserva ovariana, tem muitos outros fatores envolvidos na menopausa, se você for, quando for entrar. Mas de envolvimento genético, às vezes a gente pensa assim, mas a minha mãe parou de menstruar com 36 anos. Quando a gente está falando de falência ovariana precoce, pode ter alguma relação genética sim. Mas de menopausa, data da menopausa habitual, por exemplo, após os 40 anos, porque depois dos 40 a gente já pode esperar por ela, não tem tanta influência assim com a sua família. Tem mais a ver a data da primeira menstruação. Por exemplo, a minha mãe ficou mocinha, minha mãe teve a primeira menstruação com 14 anos e coincidentemente eu também, né? Então, muito provavelmente segue essa linha aí, certo? Pacientes de alta ansiedade, né, menarca precoce e menopausa tardia e nuliparidade, quer dizer, pacientes que não tiveram filhos. Qual é a ideia da nuliparidade? A gestação é um período bem longo que a paciente não menstrua, né? São 9 meses aí totalmente sem menstruar. Então, são 9 meses sem ter descamação endometrial, sem ter menstruação retrógrada. Teoricamente, seria um fator de proteção temporária a essa doença, por exemplo. Mas também a gente conta com o período de lactação, né? Por exemplo, pacientes que amamentam, fazem amamentação exclusiva, até 6 meses, muito provavelmente ela não vai menstruar nada. E se ela amamentar em grande volume ou amamentar, mas for também doadora de leite materno, ela tem uma prolactina bem alta. E isso pode fazer com que ela entre em amenorreia por tempo prolongado, até um ano e meio, enfim, né? O que não quer dizer que se ela tiver em amenorreia prolongada, ela está, como se fosse protegida em relação à contracepção. Não tá, né? A gente sabe que ela pode ovular mesmo sem ter menstruação. Mas isso é uma outra história. Agora sim, quero que vocês prestem atenção numa coisa. Por exemplo, aqui ele fala que endometriose tem de epidemiologia pacientes brancas, preferencialmente, alto nível socioeconômico, que tenha baixo IMC, que tenha muita ansiedade. Quem é essa paciente? Parem para pensar. Essa paciente é a que está na periferia? Essa é a paciente SUS? É a paciente que vai precisar de uma consulta no postinho para poder se tratar? Ou é aquela paciente que tem convênio, ou paciente que vai pagar consulta particular e todos os procedimentos particulares também. Então, eu acredito que se for como posso dizer, se essa paciente tiver, se houverem tantas pacientes assim, com endometriose, como a literatura diz, não acredito que sejam só essas que estão listadas aqui. Eu acredito que essas também tenham. Mas e a paciente de periferia, a paciente que tem baixo nível socioeconômico, você acha que ela não pode ter endometriose? Claro que pode, o que ela não tem é diagnóstico. E nós vamos ver por quê. Porque o diagnóstico não é simplesmente, essa paciente, eu vou fazer um exame físico e vou ver. Não é igual uma vaginose, não é igual a um sangramento uterino anormal, que é inevitável de que você faça diagnóstico clínico. Não, essa daqui ela precisa de exame de imagem. E geralmente o que vai bater o martelo, né, de preferência é que fosse uma videolaparoscopia, que é o padrão ouro para diagnóstico. Mas você acha que uma paciente que tenha baixo nível, eu nem estou chegando no ponto de ela ser negra, de ela ser, enfim, de ela ser obesa, nem estou entrando nesse mérito. Estou falando só da questão socioeconômica, que eu acho que já é o bastante, né? De a gente dizer assim que não é que ela não tem endometriose. Pode ser que é porque ela tenha mais filhos e tal, mas será que ela tem acesso à oportunidade de diagnóstico? Às vezes não, né? E isso é outra análise a ser feita em relação à endometriose. Às vezes a gente diz que tem tanto, ao mesmo tempo que tem tanta paciente diagnosticada de uma maneira errônea, às vezes não é endometriose, ela passa uma vida acreditando que é e não é. Muitas não têm o mínimo acesso ao serviço de saúde ou o mínimo acesso ao diagnóstico. Fisiopatologia. Então, os focos de endometriose, eles se formam por ação estrogênica, né? Porque se tiver o foquinho de endométrio em algum ponto, por exemplo, próximo ao ovário, na parede uterina, em qualquer lugar, tudo bem, ele pode ficar lá, desde que a paciente não menstrue. Mas se ela tiver
estimulação estrogênica, ela vai fazer com que haja estimulação daquele tecido, ele começa a acumular sangue, né? E a gente depois vai ter o período de progesterona, né, mais ativa no nosso ciclo, e aí ela prolifera aquele tecido e faz com que a gente tenha esse sangramento. É uma doença de mulheres no menarque, até porque pacientes no climatério deixam de sofrer um pouco com a consequência dessa doença, porque não menstruam mais, então se os focos não sangram, ela tem bastante melhora na sintomatologia, né? Já melhora significativamente. E outra dúvida, os focos se multiplicam? Será que se eu simplesmente congelar o ciclo dela, porque parece lógico, né? Você fala assim, uai, gente, então é só não menstruar. Se essa paciente não tiver sangramento, então ela não vai ter dor, não vai ter nada. Mas o que foi observado é que em algumas pacientes, mesmo bloqueando o eixo, quer dizer, usou um método contraceptivo contínuo, usou alguma outra medicação, ou usou o próprio dispositivo intrauterino que libera hormônio, né, que é o Mirena, ou Cailina, por exemplo, essas pacientes tiveram aumento da endometriose, mesmo assim, algumas tiveram. Então, será que esses focos também se multiplicam por eles mesmos? Ou só quando tem estimulação hormonal? É outra pergunta que ainda não tem resposta. E o quadro clínico, né, que é uma condição assim bastante complicada. A paciente inicialmente não sabe que tem. Se a gente pensa assim, de uma maneira progressiva da doença, o paciente começou a menstruar, vamos supor, com 13 anos. A cada ciclo, se ela tinha essa menstruação retrógrada, alguns pequenos focos, talvez microscópicos, foram implantados no peritônio, no intestino, grudou algum pouquinho de endométrio no intestino, ou na trompa, ou no próprio útero externamente, ou nos ovários, ou na bexiga, enfim. Tem pedacinhos, fragmentos, células de endométrio em algum lugar. E aí o que acontece? Mês a mês, esses focos vão provocar inflamação local cada vez que eles menstruarem também. Cada ciclo menstrual dela, ela vai ter sangramento por aqueles focos. E aí o que acontece? A paciente começa a ter um sangramento significativo, não deixa de ser pequenas gotículas de hemácias que são liberadas ali, sabe? Começa a ter um sangramento até um pouquinho maior, conforme vai passando o tempo e os focos vão aumentando. E aquele sangramento, ele não é simplesmente absorvido pelo organismo. O sangue é bastante irritativo para o peritônio e para todos os outros órgãos, né? O sangue tem que ficar dentro do vaso, guardadinho, não tem que estar exposto ali. Então, a cada sangramento, a cada ciclo, aquele sangue precisa ser resolvido, como a gente diz, né, em cirurgia. A gente precisa absorver aquele sangue e resolver aquela situação. Então, o organismo, como se ele gerasse uma reação inflamatória para poder conseguir mandar células de defesa, leucócitos, enfim, para poder resolver aquele sangramento que está ali exposto nos órgãos. E aí, o que acontece é que quando é gerada uma reação inflamatória, pode acontecer esse processo de aderências, porque é como se ficasse produzindo uma secreção que é um pouco o próprio tecido de cicatrização, né? Assim, formação de fibrina, enfim, a gente acaba tendo a próprio líquido inflamatório, é isso que eu queria dizer. É como se tivesse o líquido inflamatório ali meio que grudando, entre aspas, aderindo um órgão ao outro. Então, aquela alça intestinal que está só passando ali próxima à útero, ela pode ficar presa, ela pode ficar grudada ali e depois não conseguir mais se soltar sozinha. Ela fica aderida ali para sempre, até que um dia, numa cirurgia, isso seja desfeito. Mas esses focos vão provocando isso ao longo do tempo. E qual é o grande problema? Não é simplesmente uma dor que a gente fala assim, é que para os homens é difícil explicar, mas a gente consegue ter, a maioria das mulheres consegue ter uma percepção se essa dor que ela está sentindo. E aí é uma dor que se estende, ela não é simplesmente de útero, é difícil porque as mulheres conseguem ter uma percepção quando é cólica de útero, quando é dor de intestino e quando é uma dor de uma outra origem que ela não consegue definir, e também a cólica renal. E são todas dores abdominais, né? Assim, a gente consegue definir um pouco melhor assim qual dor é qual. Mas algumas mulheres têm
tantas dores e dores tão repetidas que às vezes ela não consegue fazer essa diferenciação. E além disso, a dor da endometriose ela é diferente de todas essas. Não é simplesmente tá doendo, tô com cólica, não é uma cólica. Cólica de menstruação ela é um pouco mais localizada, ela é mais interiorizada, é mais localização como se fosse do útero mesmo, sabe? A dor de intestino é diferente, é uma cólica, é uma dor em torção, parece, e você consegue ter algumas folgas, né? A cólica ela vem e vai. A dor de endometriose é uma dor difusa, é uma dor constante, como se fosse em faixa, e é uma dor que é comparada ao pós-operatório. Então a gente não consegue definir assim ao certo como é a dor de endometriose. A gente não consegue ter essa definição com tanta clareza assim, porque ela é difusa, é onde tiver sangue. Então, a irritação peritoneal é o que dá a dor de endometriose. Então, tem essas ilustrações que eu vou colocar aqui em cima de uma artista que tentou fazer pintura corporal, tentando mostrar como é a dor de endometriose, né? E são essas feridas aqui, porque é uma dor muito intensa e muito em faixa e sem localização precisa e ela não tem folga, não é como se fosse uma cólica que vem e que vai embora. Ela fica, é constante, é bastante incômoda e a paciente fica incapacitada, assim. Durante esses períodos de inflamação, vamos dizer assim, da endometriose, né, da absorção desse sangue, a paciente tem uma dor absurda abdominal, tanto a movimentação, principalmente a relação sexual, porque por gravidade esse sangue cai ali no fundo de saco, né, como se fosse no assoalho do abdômen, e é justamente ali onde bate, né, onde a paciente tem contato durante a relação sexual. Pode ter infertilidade, porque pode ter aderência das trompas, pode ter alterações psicológicas por causa da dor crônica, primeiro porque é uma dor que não cede a nenhuma medicação, quase. Vai chegando um ponto, vai tendo um ponto de envolvimento da endometriose, de desenvolvimento dela, de reação inflamatória tão crônica, tantas aderências, tantos processos inflamatórios repetidos, que muitas vezes a paciente não consegue mais diferenciar a dor e não consegue ter melhora, não tem período de pausa e não somente quando ela está sangrando ela tem dor crônica, fica uma dor constante, que não melhora nem em posição nenhuma, nem atividade física nenhuma, é impossível ter relação sexual, é impossível sair para correr, é impossível fazer academia, e aí a paciente começa a se limitar. E sem contar que a gente tem grandes dificuldades diagnósticas, porque aqueles pequenos focos que eu citei para vocês quase nunca aparecem no ultrassom. Então, a paciente tem uma dor absurda, uma dor federal, e ela chega no consultório dizendo para você: olha, doutora, eu não tô aguentando mais, tô com muita dor, tô sofrendo e tal. E aí a gente vê o ultrassom e você pensa assim: olha, não tem nada no seu exame. Então, o que ela começa a pensar é que estão pensando que é psicológico. O pior é quando falam isso de fato para ela. Falam: olha, pode ser psicológico, você não está muito ansiosa, você não está com algum outro problema. E aí aquilo é a morte para a paciente, só ela sabe como ela está sofrendo. Então, o que a paciente de endometriose, ela precisa de acompanhamento clínico, ela precisa de tratamento, ela precisa de buscar o melhor caminho para ela, lógico, mas ela precisa também ser compreendida. Porque dá uma sensação que a paciente da endometriose não tem queixa valorizada, ela tem a sensação que ninguém tá nem aí pro que ela tá sentindo, sabe? E aí fala, olha, mas não tem nada no seu exame, então vamos acompanhar com ultrassom, né? Daqui 6 meses você volta. Imagina, 6 meses sentindo tudo aquilo. E a vontade que ela tem é tirar. É simplesmente, ela fala, tira tudo que tem aqui dentro. Ela não sabe nem o que tem, mas ela quer resolver e ela quer que seja da forma mais resolutiva possível, né? Porque é realmente algo limitante. A fertilidade é porque, como a gente sabe, a trompa não é simplesmente por onde vai passar o óvulo, né? A gente sabe que o encontro espermatozoide e óvulo acontece justamente ali na trompa, de preferência na porção ali ampular ou isquímica, né? Acontece. E aí, o ovinho, o ovo, né? O zigoto vai se formar ali, ele tem que rolar, rolar, rolar até a cavidade uterina para implantação e depois começar o desenvolvimento da gestação. E para acontecer esse encontro, não é simplesmente que o espermatozoide chegue até lá. Tem um líquido tubário que ele precisa estar no pH adequado, ele precisa
ter movimentos ciliares de pequenos cílios que estão ali na trompa. Então, tem uma série de fatores que são alterados por causa da superinflamação inflamatória que está acontecendo ali do lado de fora. Então, a gente pode ter prejuízo da fertilidade não só por esses mecanismos, mas também pela oclusão mecânica que pode acontecer por causa da endometriose se ela estiver aderida ali à trompa. E aqui a gente pensa que quanto mais endometriose, mais focos, mais dor. Mais é uma paciente que tem sofrimento. Mas é errado a gente pensar assim. A dor, às vezes, é mais importante dependendo da localização que ela está do que a quantidade de focos. Então, às vezes, a paciente tem um foco de endometriose visível, né, pela ressonância, pela vídeo, que seja, mas no fundo de saco. E é ali que ela tem dor, porque vai ser o lugarzinho que vai bater a hora que ela tiver relação sexual. Às vezes a paciente tem um foco de endometriose retrouterino, mas lá para cima. Então, não é algo que incomoda na hora da dor, não é algo que incomoda assim tanto na hora da relação, da atividade física, da movimentação. Então, às vezes a paciente demora muito para ter diagnóstico, ou às vezes só tem na hora da cesárea. A gente pergunta assim: olha, mas você tem muita cólica para menstruar? Ela, tem mês que sim. Então, nem é algo tão importante assim. Agora, a paciente que tem focos em lugares estratégicos de pontos de dor pode ter mais complicações, vamos dizer assim, para sua rotina pessoal. Mais sintomas, na verdade. E o exame físico? Quando a gente tem essa suspeita, a gente pede para a paciente voltar menstruada, porque durante a menstruação esses focos estão bem exacerbados, estão, entre aspas, inchados, né, demasiados, e aí a gente consegue tocar com mais precisão. A gente tem que fazer o toque vaginal, a gente faz toque bimanual, a gente toca por cima e por baixo, né, dentro da vagina. A gente tenta encontrar a nossa mão assim para ver se sente nodulação. Não se esquecer de tocar fundo de saco, fazer assim esse movimento para baixo também, para poder tentar encontrar focos de endometriose ali. No exame especular, lesões, a gente pode ver lesões violáceas no colo, né, que podem ser implantes endometriais. Eu vou mostrar foto disso aqui para vocês. E o diagnóstico, né? Bastante complicado porque os exames de imagem, não só pelo aparelho, pelo examinador, não só por isso, mas porque realmente é muito complicado. É difícil de a gente conseguir ver uma lesão pequena de endometriose num exame de ultrassom comum. Então, o ideal é que se faça preparo intestinal, que a paciente faça como se fosse aquele esquema que é feito para fazer endoscopia, sabe? A paciente usa como se fosse o uso de um laxativo, do Luftal, para eliminar gases, né, desse meticona, e ela faz toda essa lavagem intestinal, assim, vamos dizer, para poder fazer um ultrassom sem interferência de gases ou de qualquer alça que possa estar ali na frente. O endometrioma, visto a ultrassom, tem esse padrão de vidro moído, que eu mostrei para vocês na aula de doença inflamatória pélvica, que é bastante semelhante, que tem esse aspecto todo chapiscado aí, né? Meio cinza escuro, só que mais chapiscado, e pode ser confundido com sangue também ou com pus. Então vai tudo depender dos dados clínicos que a gente vai correlacionar. A gente fica pé da vida com o radiologista, que às vezes ele não bate martelo como a gente gostaria, mas é porque não tem como bater mesmo, né? São imagens muito parecidas mesmo. E outras formas de confirmação diagnóstica podem ser feitas pela tomografia de pelve ou pela ressonância nuclear magnética de pelve. Eu particularmente gosto mais da ressonância. Acho que dá para ver com bastante clareza. Mas voltando na questão financeira, é um exame pouco acessível, é um exame que despende bastante recursos financeiros, né? A gente precisa de dinheiro para fazer uma ressonância. Então, nos planos de saúde já tem uma certa burocracia para conseguir um exame desse. Você imagina no SUS. Então, às vezes a fila fica para 1 ano e meio, 2, a paciente desiste, a paciente não vai atrás, não quer mais tentar porque ela já meio que abandonou a causa, entendeu? Então, seria uma oportunidade diagnóstica antes de a gente partir para o padrão ouro, que é a videolaparoscopia. Então, quando a gente está fazendo a vídeo, às vezes nem está fazendo vídeo por causa disso. Às vezes a paciente vai fazer uma colecistectomia, vai tirar vesícula por vídeo. Ah, vai fazer uma vídeo para fazer laqueadura. E aí, de repente, foram visualizados focos de endometriose. Ou, por exemplo, um cisto ovariano cor chocolate, como esse daqui, né? Que é o clássico de endometrioma,
que é essa secreção meio achocolatada, mais acastanhada aí, que é sangue antigo guardado dentro do ovário, simplesmente. E esse é o padrão ouro com biópsia. Não adianta só fazer a vídeo e falar, nossa, eu vi um monte de foco. Não, de preferência biopsia um pedacinho, uma pequena porção, um fragmento, envie para análise para a gente ter uma comprovação histológica de que realmente esse é o diagnóstico. E aí a gente tem também a síndrome de Allen-Master, que quer dizer que são fenestras peritoneais por causa de aderências. Então, às vezes, como aquilo que eu disse para vocês, que é como se um tecido fosse se aderindo ao outro por causa de processos inflamatórios repetidos ali naquela região, a paciente pode ter dor, né? E aí, logicamente, vai doer, vai incomodar, o trânsito intestinal dela não vai ser mais o mesmo, a cada ciclo menstrual ela pode ter como se fosse desarranjos intestinais por causa disso, né? Alterações de trânsito, dores muito intensas e peritônio grudado em peritônio. Peritônio é como se fosse essa. Tô falando assim porque às vezes vai que alguém leigo assiste essa aula, né? É como se fosse o revestimento externo dos órgãos, né, do intestino, da bexiga, ali do útero, também é peritônio, são como se fosse uma membrana, entre aspas, que recobrisse tudo. E tem essa membrana peritoneal, né, o peritônio parietal, que é o da parede abdominal mesmo. Então, às vezes, porções dessas áreas acabam se aderindo umas às outras, meio que cicatrizando, e daí vai formando essas fenestras, que são como se fossem esses túneis, esses caminhos que vão se formando por causa de aderência de peritônio. Então, é a síndrome de Allen-Master. É isso que quer dizer. E às vezes na vídeo você tá lá olhando o abdômen, né? Tá lá examinando e você não vê nenhum foco, mas às vezes esses focos podem estar escondidos dentro dessa fístula. Dentro da fístula, não, desculpa, dentro desse canal, vamos chamar assim, né? Dentro dessa aderência, tá lá incubadinha. Então aí a gente tem que tentar desfazer a aderência para poder alcançar o foco de endometriose. Sobre o CA 125, né? Existe um grande. Existem controvérsias a respeito disso, né? Muita gente simplesmente só de ter um CA 125 aumentado já bate o martelo e fala: Ó, você tem endometriose, tem dor para menstruar, tem CA 125 e endometriose. Isso é um grande equívoco. O CA 125 é como se fosse um marcador inflamatório, ele é um marcador oficial de câncer de ovário, que também não quer dizer que todo mundo que tenha CA 125 aumentado pode ter isso. O que ele quer dizer, na verdade, é reparação, é um índice que mede reparação celular. Quanto de reparação celular está acontecendo ali? Então, por exemplo, paciente com doença inflamatória pélvica é como se fosse uma inflamação crônica, é uma paciente que tem uma dor de longa data. Então, ela tem reparação celular constante ali por causa dessa inflamação que nunca melhora. Câncer de ovário são células que precisam de reparação constante, porque elas estão sendo fabricadas de maneira errônea também. Adenomiose também. É, tabagistas, fumantes. As fumantes têm uma lesão celular constante por causa do cigarro, então elas têm um CA 125 aumentado também. E a endometriose é só mais uma delas. Não quer dizer que você está confirmando endometriose, porque pode ser mais um monte de coisa. Mas serve para gente seguir o nível de inflamação. Então, por exemplo, a paciente tinha um CA 125 de 50 quando a gente começou o tratamento, e agora já caiu para 25. Então, quer dizer, houve uma melhora na resposta inflamatória. Mas o que mais poderia dar inflamação nessa paciente? O que mais poderia melhorar a resposta inflamatória, né? Vai muito além de eu vou te dar uma medicação e vai melhorar. A gente tem que pensar também no estilo de vida, na alimentação, na atividade física, enfim, de uma maneira geral, né? Mas nós vamos ver a seguir. Tratamento da endometriose. Qual a primeira pergunta que a gente faz para a paciente? Se ela deseja engravidar ou não. Às vezes a paciente fala assim, sei lá, tenho 25 anos, acho que não é hora de engravidar, ou assim, eu tô solteira, também não tô pensando nisso agora. Ou então a paciente fala assim, não, doutora, eu já vim procurar por causa disso, porque eu comecei a tentar engravidar e aí não consegui, e no meio disso tudo eu descobri que tinha endometriose, então eu quero tratar, quero resolver. Então, essa é uma pergunta importante. Não que a gente vai falar assim, ó, se você não quer engravidar agora, então não vai engravidar mais. Não é isso. Mas é para a gente direcionar o tratamento de acordo com a vontade da paciente naquele momento. Então, por exemplo, a gente vai fazer ressecção e cauterização dos focos visíveis na paciente que pensa em engravidar em breve. Por exemplo, não, doutora, eu estou tentando engravidar. Então, aí é uma forte candidata à videolaparoscopia, para a gente cauterizar as lesões, porque naquele momento, pelo menos temporariamente, ela vai ter
uma diminuição significativa dos focos inflamatórios, da reação inflamatória abdominal, e isso deixa de prejudicar as trompas naquele sentido que eu falei, do pH, da reação inflamatória e tudo mais, do movimento ciliar que tem dentro das trompas e tudo mais. Então, a gente ajuda um pouco mais em relação à fertilidade. Anticoncepcional contínuo seria uma opção para paciente que não quer engravidar agora, né? Para aquela que quer engravidar, eu não posso prescrever uma pílula anticoncepcional, porque isso vai fazer com que ela não consiga, logicamente. A progesterona de Enogeste é o melhor tratamento sobre endometriose em termos de progesterona. Isso aí é indiscutível. Inclusive, ela é a única que é capaz de diminuir consideravelmente os focos. As outras progesteronas podem ter um bom controle, mas elas meio que congelam o processo. Elas servem para congelar e não para, vamos dizer assim, eliminar foco, não para matar esses pequenos focos, sabe? O DIU de levonorgestrel, que é o Mirena ou Cailina, eles têm essa possibilidade e a ideia deles também é de ser uma liberação contínua de hormônio, de forma que a paciente não cometa erros na utilização. Ah, eu estou tomando errado, eu esqueço muito. Não tem isso com essas medicações, porque se a paciente toma certinho, uma semana segurou o fluxo e tal, um dia ela esqueceu de tomar, aí menstrua de novo. E menstruar é tudo que a gente não quer na endometriose, é tudo que a gente não gostaria que acontecesse, porque se ela menstrua pelo útero, ela menstrua por cada foco, ela gera uma reação inflamatória em cada foco, então é instalado o caos cada vez que ela menstrua, entendeu? É uma coisa assim muito complicada para ela. Então, o ideal é que ela tenha um método contraceptivo contínuo, caso ela não queira engravidar nesse momento, que ela não menstrue. Se a paciente deseja engravidar, então se ela for menstruar, a gente tem que fazer ela menstruar com um pouquinho menos de sintoma. E a forma de fazer isso é cauterizar os focos visíveis e possíveis naquele momento. Por exemplo, se ela tem um foco em cima de uma alça intestinal, como é que você cauteriza? Como que você queima aquele foco? Não tem jeito. Muitas vezes, para essa paciente, você vai contar só com a medicação para tentar melhorar aquele foco. Mas se você melhorar todos os outros, a gente tem um ganho também. Então tem tudo isso, sabe? Tem todas essas vertentes. O danazol poderia fazer um bloqueio hormonal, só que ele tem efeitos de estimular o hormônio masculino, né? Efeitos androgênicos intensos, então muita acne, queda de cabelo, oleosidade, então não é uma medicação muito utilizada, mas é uma opção de tratamento. A gestrinona, que também faz um bloqueio hormonal, o análogo do GnRH, ele provoca um estado de pseudomenopausa, então a paciente pode, é como se, sabe quando o computador dá problema? E você reseta o computador, você desliga e liga de novo. É mais ou menos isso que o GNRH faz. Ele reseta os seus hormônios, assim, por um tempo. Quanto tempo vai demorar para voltar a funcionar? Pode ser que demore pouquinho, pode ser que seja só o efeito da medicação, mas pode ser que ele demore muito mais que isso para poder voltar a ciclar normalmente. E aí, nessa de a gente resetar os hormônios, a gente dá como se fosse uma folga, um respiro, assim, um descanso para os ciclos menstruais e, consequentemente, os focos deixam de ciclar também. Então, a gente deixa de ter aquela reação inflamatória intensa, pelo menos temporariamente, certo? E a videolaparoscopia que aumenta as taxas de fertilidade justamente pela ressecção dos focos, como eu mencionei para vocês antes. Tratamento empírico, né? Se a paciente não quer engravidar, se ela não tem endometrioma maior que 6 centímetros, a gente faz ultrassom, vê que o ovário está tudo bem com os ovários, não tem uma lesão significativa, não tem lesão em ureter ou intestino, não tem sinal de oclusão, nada que esteja bloqueando passagem naquele momento, às vezes a gente pode optar por fazer uma anticoncepção contínua e optar pela videolaparoscopia assim que ela quiser engravidar. Mas caso contrário, nada a ser feito. E ainda seria possível tentar engravidar primeiro, pelo menos alguns meses, para depois a gente ver se realmente é necessário fazer a videolaparoscopia. Muitas pacientes às vezes têm diagnóstico em estágios bem iniciais e não é necessário que ela faça, não é obrigatório que ela faça vídeo só para poder tentar engravidar. Pode ser que ela precise por causa de algum foco em si específico, mas não que ela só vai engravidar se fizer a vídeo. E no climatério, a gente não pode esquecer que as pacientes que têm endometriose e que estão no climatério e que desejam reposição hormonal,
A gente não pode prescrever só estrogênio para essa paciente, mesmo que ela não tenha mais o útero. Ah, mas não tem mais útero, então eu posso deixar só estrogênio, né, que é o hormônio feminino, então ele repõe, ele tira os sintomas de calorão, de fogacho, né, de ressecamento vaginal e melhora a pele. Pode ser uma alternativa, só que não, porque a paciente que tem endometriose é como se ela tem focos de endométrio por aí. E se você dá estrogênio, o que que o estrogênio faz? Ele acaba proliferando aquele tecido. Então a gente precisa de progesterona para bloquear a menstruação daquele lugar, daquele foco. Então a gente sempre vai usar terapia combinada de estrogênio e progesterona, mesmo na paciente esterectomizada. Se ela tiver no climatério e quiser usar a reposição hormonal, for necessário, prescrito, enfim, que a gente use combinado. Nunca na vida a gente pode usar só estrogênio para alguém que já teve endometriose, que você pode reativar os focos e provocar dor intensa. Então, no controle pós-tratamento, repetindo o CA125 temporariamente, né, assim, só para a gente ver como está a reação inflamatória de uma maneira geral. Não é um marcador muito específico, mas ajuda bastante no sentido de você ter noção de como está a reação inflamatória. A recidiva, quando ela acontece, a gente vai ter que voltar na estaca zero e vai ter que estadiar tudo de novo. Exames de imagem, de repente uma nova videolaparoscopia, porque às vezes a paciente descontinuou o tratamento e aí aqueles focos proliferaram de novo, né, aumentaram novamente, foram produzidos novos focos, a gente não sabe ainda. Então, se isso aconteceu, a gente tem que mapear tudo de novo, fazer um novo estadiamento. Pacientes com endometriose aumentam 2 a 3 vezes chances de câncer de ovário. Então, essas pacientes merecem um tratamento bem de perto. E voltando aqui, qual é o objetivo do tratamento da endometriose? Melhorar a dor, melhorar a qualidade de vida, já que não existe cura, não existe, eu tô curado da endometriose, operei, tirei útero, trompa, ovário, tudo, não tenho nada. Infelizmente, a gente ainda não pode dizer isso. Eu espero sinceramente que um dia eu ainda esteja viva quando eu tenho essa notícia de que houve a cura para endometriose. Porque são pacientes que já chegam para nós com uma pilha de exames, com histórico de inúmeras consultas, inúmeros profissionais diferentes, e muitas vezes elas não tiveram acolhimento. Às vezes o que falta é só isso. E provocar também nela a sensação de que ela é dona da história, né? Que ela fazendo atividade física, ela melhora a reação inflamatória. Que ela deixando de comer certos alimentos, ela pode diminuir a reação inflamatória também. Que ela, por quanto mais estressada, mais reação inflamatória vai acontecer. Então, é uma série de fatores, não é uma doença multifatorial, não dá para falar que é só endométrio ectópico, por isso que acontece. Por que que ela tem tanto sintoma assim, né? E dor, só para finalizar, dor também não é uma questão de a gente pensa assim, mas se é uma paciente que já tem tanta dor assim, então ela chega uma hora que ela se acostuma, né, com a dor. Só que não, porque, né, Deus criou a dor, a evolução da humanidade sentindo dor manteve esse sintoma porque a dor é algo para nossa defesa. Se eu tenho dor é porque tem alguma coisa errada que pode me prejudicar. Então, se tem, sei lá, um tijolo em cima do meu pé, eu preciso tirar esse tijolo, porque se dói é porque uma hora minha circulação vai ser prejudicada, aqueles tecidos vão ser necrosados, enfim, eu preciso corrigir aquilo. Essa dor é sempre um sinal de alerta. Então, quanto mais dor eu sinto, mais o meu corpo vai gritar, mais os meus neurotransmissores vão baixar o limiar para a dor. Então, a pessoa da endometriose é uma pessoa dolorida. Ela é dolorida de uma maneira inteira, como se fosse, sabe a paciente da fibromialgia, que às vezes ela tem dores esparsas, dores difusas até, que você não consegue encontrar muita explicação para tamanha dor, às vezes, no ombro. Mas não tem, fez ultrassom, fez tudo, não tem, mas é uma questão de neurotransmissores já. Ela tem como se fosse uma irritabilidade, uma sensibilidade para dor imensa. E isso leva a uma irritabilidade, leva a uma série de outros sintomas. Então, a paciente da endometriose, se você for fazer uma escova no cabelo dela, é capaz dela sentir dor. E não é porque ela é muito sensível, porque ela reclama demais, muito longe disso, é porque ela sente dor além do que as outras pessoas sentem.
Ela não está habituada, ninguém se habitua à dor. Quanto mais dor, mais sofrimento, e uma dor pequena pode desencadear uma reação imensa, não só psicológica, mas física também. Então é isso. Qualquer outra dúvida a gente vai se falando. Espero que vocês tenham entendido. Procurem ler o texto da Febrato, que vale muito a pena. Um texto curtinho, mas muito objetivo, muito bom. E qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.